Vamos lá, pessoal. Voltando aqui a nossa apresentação. Espero que todos estejam enxergando aí já. Todos estão aí? Todos estão visualizando minha tela? Tudo tranquilo? Sim. Beleza! Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Acho que a gente possa dar retorno aqui. Nós fizemos aqui o cálculo, nós falamos da empresa do Johnny, correto? Cadê aqui? Aqui. Deixa eu tirar isso daqui, senão vai ficar travando. Perfeito, assim fica mais bonitinho. Não, a gente estava um pouco antes aqui. A gente falou sobre a máquina e falou sobre a forma de lançamento. Perfeito. Aqui nós já fizemos o cálculo, né? Para chegar nos 4.583, eu faço os 10% multiplicado pelos 550, né? Para que a gente possa fazer o cálculo sobre o valor depreciável, e aí a gente divide por 12, né? Lembrando que o percentual é sempre de depreciação anual. E aí é para a gente fazer a mensuração do valor mensal, eu consigo... Professor, Oi. eu não entendi. Tem que fazer o quê É a para achar o valor da Ana Carolina está 10? falando? É, Vamos lá. Vocês têm uma calculadora aí? sim. Perfeito. O que a gente vai fazer? O primeiro cálculo que nós fizemos aí é para encontrar o valor depreciável, correto? Que foi os 800 mil menos os Isso. 250 mil, perfeito? Igual a 550. Agora a gente já tem também o valor da depreciação anual, correto? Que é 10%, o percentual de depreciação é de 10%, perfeito? Sim. Perfeito, isso. Só que o valor de 10% multiplicado pelos 550 mil vai apresentar para a gente o quê? O valor da depreciação anual, perfeito? Porque os 10% é a taxa que representa o valor de depreciação anual. Para que a gente possa encontrar o valor mensal, o que a gente tem que fazer? Se para o ano, a gente vai, no caso aí, qual é o valor que nós tivemos? 550 mil reais, multiplicado por 10%, vai dar 55 mil reais, correto? 55 mil reais é o valor da depreciação anual. O que isso quer dizer? O valor da depreciação do ano inteiro, ou seja, de 12 meses. Para que a gente saiba o valor da depreciação mensal, eu pego esse valor da depreciação anual e divido por 12. Ah, tá. Entendi. Bem, aí os 55 mil você vai dividir por 12, que vai dar R$ 4.583,33. Beleza, fechou. O que as empresas costumam fazer? Aí só a título de curiosidade. Para não ficar nesse valor quebrado, nessa dízima periódica, né, alguns acabam fazendo pelo valor redondo. Por exemplo, esses 4.583 a gente faz como 4.585 ou 4.580 ou 4.583, só que sem os centavos, para não ficar tendo que controlar essas coisinhas miúdas. E aí lá no final, no último mês de depreciação, a gente deprecia o valor inteiro. Vai ficar alguns reaisinhos lá a mais, a gente deprecia ele inteiro. Tá bom? Professor, Oi. outra pergunta rapidinho. Sim. Então, no caso, esse valor de 4.583,33 ou... peraí, deixa eu colocar aqui. Esse valor, no patrimônio, no balanço patrimonial, ele vai entrar ali junto com o lucro do exercício, não é? Com a soma dele? Esse daqui, ó. Despesa com depreciação de veículos, vai lá na DRE. Esse daqui de baixo, porque são duas contas, lembra? Tudo que a gente faz na contabilidade, ela tem que ter o débito e o crédito. Então, nesse caso aqui, ó, a despesa com depreciação vai lá na DRE e a depreciação acumulada de veículos vai ficar registrado lá no balanço patrimonial, logo abaixo da conta, nesse caso aqui não é veículos, tá? Nesse caso aqui é máquinas.
Porque nesse outro exercício, a gente está falando de máquinas, tudo bem? Não é de veículos. Então, a depreciação acumulada de máquinas. Aí essa conta depreciação acumulada de máquinas vai ficar logo abaixo da conta contábil que vai representar aquela máquina que a gente comprou por 800 mil, que é essa daqui, ó. Então, lá no balanço patrimonial, dentro do imobilizado, vai ter lá uma máquina prensa Schuller, por exemplo, que é uma máquina de uma marca famosa. E aí, logo abaixo dela, vai ter essa conta aqui, ó, depreciação acumulada de máquinas. E aí, no primeiro mês de depreciação, eu vou ter esse valor aqui. Por quê? Eu vou saber que aquela máquina vale 800 mil, mas ela já foi depreciada R$ 4.583. Tudo bem? Mas ele entra negativo, né, professor? Isso, ele entra negativo. Lembrando mais uma vez, ó, pessoal, a conta de depreciação, isso é bom vocês lembrarem. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó. Cadê? Aqui. Deixa eu abrir a minha cara aqui. Vocês estão vendo a minha cara? Por aí, em algum lugar? Tá bem travado, vocês não vão conseguir enxergar. Se eu me mexo assim, vocês não veem, né? Não tá travando. Mas tudo bem. Mas ouçam a minha voz. Isso é importante. Sem dar risada. Isso é importante que vocês lembrem. A conta depreciação acumulada de máquinas é uma conta que vai ficar lá no lado do ativo, mas ela é uma conta redutora. Sempre o saldo da conta depreciação acumulada, seja de máquinas, seja de veículos ou de qualquer outro valor, essa conta sempre vai ter um valor negativo. Por quê? Ela é uma conta redutora do ativo. Por isso que ela vai ficar do lado do ativo. Deixa eu parar de me mexer, que aí fica menos esquisito. Por isso que essa depreciação acumulada, ela vai ficar do lado do ativo, entretanto, ela é uma conta redutora. Vejam aqui, ó, que ela está a crédito, tudo bem? Por quê? Porque ela reduz o valor do ativo. Então, ela sempre vai, a conta depreciação acumulada ou depreciações acumuladas, ela sempre vai estar do lado do ativo, mas reduzindo o seu valor. Por isso que ela vai ser sempre negativa. Tudo bem? Isso é importante a gente lembrar. Ana, obrigado pela pergunta. Perfeito? Eu que agradeço. Imagina. Pronto. Agora vamos lá. Fica a minha foto assim travada, pelo menos fica mais tranquilo. Enquanto o backup não faz. Porque o backup às vezes demora e aí eu prefiro começar a aula logo. Então a gente fez o lançamento aqui e aí ele pergunta, deixa eu minimizar isso daqui. Qual o valor da depreciação acumulada de máquinas em dezembro? Aqui é fácil também, né? Como é que a gente vai fazer essa continha aí? Ô, meleca. Aqui, ó. Em dezembro de 2020. Em que mês ela foi adquirida? E aí entendeu-se nesse exercício, como ele não teve mais nada anunciado, entendeu-se que começou a depreciação já em maio, no momento em que ela comprou. Tudo bem? Eu não especifiquei, quando não tem especificação no exercício, considera-se a data de aquisição, tudo bem? E aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? A mesma coisa, pessoal. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 8 meses. Depreciação mensal é de 4.583 vezes 8. O valor total da depreciação acumulada é de 36.666,67 centavos. Tudo bem? Tranquilinha essa daqui também, né? Aí vamos lá de novo para o próximo exercício. A empresa Johnny Limitada fez um seguro de veículo adquirido em 1º de março. Lembra aquele veículo que a gente adquiriu lá em cima? Estão lembrados? Sim. Maravilha. Então, esse exercício aqui, aliás, para este veículo foi adquirido ou foi contratado um seguro no valor de R$3.000. Seguro, como a gente sabe, funciona pelo período de 12 meses, tudo bem? Então, por 12 meses, o nosso veículo bonitinho, fofinho, cremoso, ficará protegido dos ladrões feios e malvados, tudo bem? Ou de colisões com pessoas que não sabem dirigir, assim como o professor. E aí,
O que vai acontecer? A gente precisa registrar esse direito, né, dessa proteção desse seguro lá dentro da contabilidade, porque, afinal de contas, eu estou pagando para ter esse direito de utilização por 12 meses, tudo bem? Como a gente vai fazer isso daí, pessoal? Eu vou fazer o lançamento registrando o direito que eu tenho por 12 meses e precisarei fazer o registro da amortização, tudo bem? Que é o que o exercício está pedindo aí, ó. A empresa Johnny fez o seguro do veículo em março, na mesma data da compra do veículo, o seguro custou R$3.000 e cobrirá o veículo por 12 meses. Sabendo que o pagamento do veículo foi feito à vista, faça os seguintes lançamentos. E aí, primeiro, ele pede compra do veículo. Aqui vocês já estão cansadíssimos de saber, né? Careca de saber. Se eu fiz o pagamento à vista, e aí a gente está considerando que eu tinha dinheiro, eu também fiz de contrativo, tinha mudado para mudar os ativos. Nunca esqueçam disso, pessoal. Espero que no próximo semestre, nós vamos estudar na disciplina de contabilidade, vocês se lembrem disso e não falem, o professor não me explicou que era débito, aumentava o ativo e diminuía com crédito. Não se esqueçam disso. Então, no ativo, para que vocês aumentem os saldos do ativo, eu uso o débito, e para diminuir os saldos do ativo, eu uso o crédito. Então, eu estou aumentando a minha conta de veículos lá na compra do veículo. R$30.000, débito de veículos R$30.000, e um crédito, porque eu precisei diminuir o meu ativo, por outro lado, na conta caixa, porque eu tinha saldo lá em caixa, eu paguei com caixa. Professor, mas eu usei banco para pagar, tem problema? Não tem problema nenhum, tudo bem? Tanto caixa como banco aqui, como eu não especifiquei no exercício, poderia utilizar sem problema nenhum. Todos os dois contêm dinheiros da empresa, tudo bem? E aí nós vamos para o lançamento, então, de débito de veículos contra um crédito de caixa, porque para reduzir o meu caixa, eu o credito em R$30.000 também, e a gente finaliza o primeiro lançamento. Próximo lançamento, ele pede o registro da contratação de seguros. E aí, qual vai ser o lançamento? Seguros a apropriar, de R$3.000. O que é essa conta seguros a apropriar? O que ela representa para a gente? A conta de seguros a apropriar vai representar um direito, tudo bem? Que eu utilizarei durante 12 meses. Só isso que eu vou registrar lá no meu ativo. Contra a conta caixa, porque eu paguei também à vista e tirei R$3.000 para fazer o pagamento dela. Tudo bem? E aí a gente finaliza mais um exercício. E aí vamos para o próximo. Registro de amortização do seguro ao final do mês de março. E aí, pessoal, regra básica, né? Esse seguro que eu paguei que eu paguei R$3.000, ele vale por quanto tempo? 12 meses. R$3.000 dividido por 12 dá quanto? R$250. Como eu vou fazer o valor, ou como eu vou fazer o lançamento, o registro dessa amortização do seguro que eu tenho para ser utilizado, eu vou utilizar o seguinte lançamento. É um débito que é uma despesa que está correndo naquele mês. Eu já paguei ela, mas assim, refere ao período do mês que está passando e que eu utilizei o seguro, utilizei o veículo está sendo coberto, está sendo protegido pelo seguro. Então, eu tenho aí essa depreciação a ser registrada, bem? Esse valor de apropriação, perdão, a ser registrado. E a crédito, eu tenho a conta de seguros apropriados, bem? Como é? Porque eu estou lançando a crédito a conta de seguros apropriados? Ora, porque sim, eu aumentei o saldo dela no ativo. Na verdade, eu criei essa conta no ativo. Seguros apropriados, tem total. Inicialmente, eu preciso reduzir o direito da conta. Preciso ficar nessa mesma direito. Porque o meu direito de utilizar esse seguro está reduzindo. A cada mês, eu reduzo 1/12 desse meu direito de R$3.000, tudo bem? Porque a cada mês, eu utilizo um mês de seguro. Perfeito? Dúvidas aqui, pessoal? Tranquilo? Supimpa. Alguém tem alguma dúvida que quer compartilhar com os amiguinhos? Ou com o professor? Alguma angústia? Alguma tristeza? Alguma desolação? Não? Então, vamos lá. Vamos estopar aqui o meu xereamento. A sala ainda tem 21 pessoas. Está faltando gente, hein, pessoal? Poxa vida. Quero vocês aqui, em sala de aula. O pessoal está entrando, professor. Oi? Opa! Olha aí, ó. Tem gente entrando. Boa noite, José. Tudo bem? Boa noite. Eu recebi aqui uma pergunta. Qual a diferença entre seguros a vencer e seguros a apropriar? Na verdade, só o nome da conta, tudo bem?
Eu já auditei clientes que usavam a conta de seguros a vencer e eu já usei clientes que usavam a conta de seguros a apropriar. Mas ele vai representar a mesma coisa, o mesmo direito, tudo bem? Vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês. Não, é isso que eu queria mostrar. Vamos lá. Aqui. Todos estão vendo a minha tela do PowerPoint? Ainda não. Ainda não. Não? Ixi. Então vamos voltar aqui. E o backup vai demorar. E agora? Sim? Vocês veem... eu acho. Beleza. Vocês veem o quadradinho com as imagens de vocês e os nomes também, ou só eu que vejo? Vê Deve. também? Só você. Só Não, a eu? gente vê também. Não, fica todo mundo aqui. Kleber, Fernando, Valeu, todo Então mundo. beleza. Eu diminuí aqui Não, o meu. mas na sua tela, professor. Na sua tela, Isso. não. Na sua Não, tela, né? não. Beleza. Não, porque às vezes eu fecho ela. Eu não posso ficar fechando ela toda hora, porque eu fico com medo de não ver alguém entrando e esquecer de aprovar. Não, só tá aparecendo PowerPoint. É PowerPoint, se eu não me engano. É isso, o PowerPoint, é isso mesmo. Maravilha. Pessoal, então hoje a nossa aula será, depois da correção, será sobre demonstração do resultado do exercício, a nossa famosa e muitíssimo querida DRE. Tudo bem? Vocês gostam de DRE? Sim, professor, nós amamos a DRE. Que maravilha. Então, hoje nós falaremos dela, amiguinhos. Que legal. Perfeito. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre alguns aspectos da DRE. A gente vai falar sobre os conceitos básicos que a gente precisa saber. A gente vai falar sobre o artigo 187 da Lei 6.404. E a gente vai falar sobre um modelinho aí da DRE, conforme a ITG 1000, na resolução 1418, lá de 2012. Professor, por que o senhor não passou essa informação para a gente no começo da aula, no começo do nosso semestre? Bom, se eu passasse a estrutura da DRE para vocês lá no começo, a gente ia ficar semanas falando sobre a estrutura da DRE e vocês não conseguiriam, de fato, começar a trabalhar com a DRE. Por isso que o momento mais oportuno para falar dessa estrutura, ou para falar desse conceito, né, mais técnico, vamos dizer assim, o melhor momento é agora, tudo bem? Então vamos lá. Opa, para frente. Isso. A gente vai falar sobre alguns nomezinhos que a gente utiliza, tudo bem? Dentro da DRE. Um deles é o custo e o outro é a despesa. A gente já falou sobre a diferenciação entre custo e despesa em sala de aula? Já. Mas a gente vai falar novamente aqui. Não sei se é mais vantajoso eu abrir a janela para vocês ou tirar. Eu acho que se eu deixar a minha imagem, ela vai acabar confundindo mais. Então, prestem atenção nessa voz que vem do além. A diferença entre custo e despesa. Antes que a gente leia o conceito que está apresentado aí, a diferença básica entre custo e despesa é que ambos são gastos, tudo bem, que a empresa faz no decorrer das suas atividades. Entretanto, o custo, que é este meninão aqui, está ligado diretamente à atividade principal da empresa. E aí o exemplo que eu costumo utilizar. Uma empresa que fabrica e vende sapatos. Tudo bem? Quando a gente fala de uma empresa que fabrica e vende sapatos, o que ela precisa comprar para fabricar esses sapatos? Ela vai precisar do couro, ela vai precisar da sola. Se esse sapato tiver uma fivela, vai precisar de uma fivela e vai precisar comprar cadarço, tudo bem? Isso nós chamamos de matéria-prima, tudo bem? Que são os produtos que serão utilizados na sua fabricação. Ele também vai precisar pagar energia elétrica dessa área de produção, vai precisar pagar salário dos funcionários da produção, vai precisar pagar água, se ele utilizar lá, enfim, todos os recursos que são necessários para uma linha de produção. Todos esses gastos que estão diretamente ligados à produção da minha fabriquinha de sapatos,
né? E no caso, se eu vendo, e aí se eu vender, por exemplo, para um consumidor final, eu posso tratar também a minha embalagem como custo a ser apropriado no meu material, porque eu não vendo o material sem a caixinha de sapato, eu posso tratá-la também como custo, tudo bem? Então, tudo que estiver diretamente ligado à minha produção, no caso, a nossa fabriquinha de sapato, tudo que estiver ligado a ela, a fabricação do sapato, é custo, tudo bem? Até a cola que eu utilizo, ou até a linha que eu utilizo para costurar esse sapato, ou para colar esse sapato, ela vai ser considerada como custo, tudo bem? Despesa. Despesa já é um pouco diferente. A despesa também é um tipo de gasto. Vejam que nós estamos falando de gastos, tá? A despesa também é o gasto necessário para as atividades da empresa. Entretanto, eles não são necessários, eles não estão ligados diretamente à atividade principal da empresa. Qual é a atividade principal dessa nossa empresa? Fábrica de sapatos, tudo bem? E aí vamos pensar em alguns gastos que não estão ligados diretamente à fabricação dos sapatos. Por exemplo, energia elétrica do departamento de RH, ou da recepção, ou da equipe de vendas. Essa energia elétrica desses departamentos, desses setores, elas são ligadas diretamente à produção? Não, tudo bem? Não está ligada diretamente à atividade. Então, ela é uma despesa, ela é classificada como despesa. O que mais? Salário da equipe de vendas. Se eu não sou uma loja, se eu sou uma empresa que fabrica sapatos, eu não tenho vendedores, enfim, para vender para o consumidor final, esse não é o meu nicho, o salário dos vendedores não é um custo, é uma despesa, tudo bem? O que mais? O salário da contabilidade não está ligado também diretamente à produção, o salário do RH, salário de todos os departamentos que não forem produção, energia elétrica, despesas enfim, com água, com o consumo de telefone, ou consumo de internet, ou qualquer outra despesa que não esteja, qualquer outro gasto que não esteja ligado diretamente à atividade fim da nossa empresa, que é a fabricação de sapatos, ela é classificada como despesa, tudo bem? Professor, mas eu tenho um galpão que é nessa empresa de sapato que a gente aluga para fazer a fabricação. Ele está ligado diretamente à produção? Está, porque é lá onde a gente faz a fabricação. Então, ele é um custo. Mas eu também tenho outro salão que eu faço apenas o acondicionamento desse material, eu deixo ele segregado lá para vendas futuras, por exemplo. Ele está ligado diretamente à produção? Não, eu faço o armazenamento, mas ele não está ligado à produção, então ele é uma despesa, tudo bem? Professor, mas eu tenho uma dúvida, e se a minha empresa, ela faz o registro, ela considera os gastos que ela tem com estocagem, com aluguel de estocagem, ela considera como custo. Isso pode, bom, se a política da empresa determinar isso e se ela conseguir provar que esse acondicionamento ou que essa alocação ela é necessária para o seu processo de fabricação e de venda, aí sim, como por exemplo, estocagem de produtos em processo. Né? Todos os gastos que a gente tiver, porventura, com estocagem de produtos em processo, eu posso sim atribuir o custo, por exemplo, se eu tenho um acondicionamento em um espaço específico, eu posso também tratá-lo como custo, porque ele está ligado diretamente à minha atividade fim. Tudo bem? E a despesa não. A despesa é algo que ela faz parte das operações da empresa, mas ela não está ligada diretamente à operação. Perfeito? Até aqui, meninos e meninas, alguém tem alguma dúvida? Não, essa parte de conceitos, não. Tranquilo, né, pessoal? Custo e despesa, então, a gente já sabe bem a diferença. Vamos para o próximo item. Opa, tá errado isso aqui? Deixa eu fazer assim. Vocês estão me enxergando aí? Sim, né? Façam aqui, ó. Pronto. Tinha um intruso aí no ninho. Agora a gente vai falar sobre 3 itens que estão lá diretamente dentro da DRE, que é a receita, as noções de receita, lucro e prejuízo.
O que é a receita? E a gente já falou bastante em sala de aula. A receita é todo o valor que eu aufiro com as minhas vendas, ou todo o valor que eu atinjo, todo o valor que eu ganho, né, com as minhas vendas, com a minha prestação de serviços, ou com a minha atividade fim. Tudo bem? Ah, a minha empresa ela vende e presta serviços. Então ela vai ter receita de vendas e receita de serviços. A minha empresa só presta serviços. Então, eu vou ter receita só de serviços, tudo bem? Mas, via de regra, a receita é todo o valor que eu consigo ou que eu obtenho com a realização da minha atividade fim, tudo bem? Se eu vendo sapatos e eu ganho dinheiro com isso, é lógico, a minha receita vai ser todo o dinheiro que eu ganho com as vendas de sapato em um determinado período. E se eu presto serviços, a mesma coisa, tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo? Eu só queria saber para onde está indo, pessoal. Espero que seja para um lugar bom. pro pod, professor. Vamos lá. Então, agora a gente vai falar de lucro, tudo bem? O que é o lucro? O lucro nada mais é do que a redução, né, do ganho após o pagamento dos gastos que eu tenho diretamente com essa realização da receita, tudo bem? Então, eu vou ter aí, por exemplo, as receitas que eu ofiro com a venda dos sapatos, né? Eu tive lá uma receita de R$1 milhão, por exemplo, em um determinado mês. E aí, só que para viabilizar essa operação, eu tive uma série de custos, né? Eu tive que comprar matéria-prima, eu tive que comprar couro, eu tive que comprar sola, eu tive que comprar, enfim, cola, todos aqueles itens que a gente falou há pouco tempo atrás. E esses itens me custaram um valor total de R$200 mil, por exemplo. Se eu tive uma receita de R$1 milhão e tive gastos, né, aí ligados diretamente à minha produção de R$200 mil, eu vou ter um lucro de R$800 mil. Tudo bem? Então, o lucro nada mais é do que as receitas reduzidas deduzidas de todo o pagamento dos gastos que eu tive ligados diretamente a essa minha produção. Tudo bem? Já o prejuízo é a apuração do exercício como um todo. Então, eu faço a redução. Eu pego a minha receita, né, que é o valor que eu ganhei durante aquele período. Reduzo todos os gastos, que a gente chama de custos, né? Todos os gastos que eu tive para viabilizar essa venda. Então, tudo que tiver ligado ali àquela venda, no caso dos sapatos, ou a fabricação, eu vou deduzir como custo. Tudo bem? Aí eu tenho o lucro bruto. E aí vamos imaginar que eu tive, além desses gastos, desses custos, eu tive uma série de despesas nesse período, principalmente quando a gente abre uma empresa, né, a gente tem muito essa questão de despesas, né, de pagamentos que a gente faz aí de propaganda, contratações, a adequação das instalações que a gente tem, seja para um pátio fabril, ou seja para uma loja, quando eu faço a venda para o consumidor final, enfim. Então, eu posso ter uma série de gastos aí, uma série de despesas. E essas despesas, se forem maiores do que o lucro, que já foi reduzido, né, dos custos que eu tive, eu tenho um prejuízo. E aí, no caso, o prejuízo, aqui a gente está falando que é a perda, a avaliação, né, ou a mensuração de perda na apuração da operação do período. Tudo bem? Então, naquele período específico que eu fiz os cálculos, eu observei que eu tive um prejuízo e não um lucro. Tudo bem? Aqui, para a gente finalizar, pessoal, esses conceitos, a gente vai falar um pouco sobre o que a legislação traz para a gente, e mais precisamente a Lei 6.404, com as alterações das demais leis, o que ela vem trazer para a gente falando sobre DRE. Todos continuam me ouvindo, pessoal? Sim, sim, sim. Maravilha. Deixa eu só ver aqui se acabou o carregamento do vídeo. Todos conseguem me enxergar? Ainda não. Não? Ué. Deixa eu desligar. Só a foto. Só a foto. Só minha foto? Perfeito. E agora, tranquilos? Tranquilo. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Vamos lá. Agora estão me vendo ainda, né? Estão me ouvindo. Perfeito. O que nós temos aqui, pessoal? O artigo 187 da Lei 6.404, que eu costumo falar em sala de aula.
Ele vai trazer a estrutura do que a DRE precisa apresentar. Tudo bem? Então, o que ela vai precisar apresentar? Vamos ler todos juntos para gravar bem. Artigo 187, olha que bonito. A demonstração do resultado do exercício discriminará. Item 1. A receita bruta de vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. É o que vai constar no primeiro item. 2. A receita líquida de vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto, que é o que a gente faz a apuração lá depois que a gente tira o CMV. Depois, no item 3, as despesas com vendas, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais, administrativas e outras despesas operacionais. Até aqui, tranquilo, sem novidade. O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas. E aí são as adequações que vão sendo trazidas aí depois do advinho da 11.638. Nós temos depois aí, 2 anos depois, a lei 11.941 de 2009. Próximo item, o resultado do exercício antes do imposto de renda, que é o que a gente trata lá como LAIR, né, que é o lucro antes dos impostos. E aí, por fim, nós temos as participações de debêntures, empregados, administradores. Esse item, especificamente, a gente não vai ver muito agora, porque a gente não vai trabalhar com empresas com participação em outras empresas, até que a gente possa assimilar bem o conteúdo da DRE, tudo bem? E aí, por fim, nós vamos ter o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante na ação do capital social. Depois, na determinação do resultado do exercício, serão computados as receitas e os rendimentos obtidos no período, independente da sua realização em moeda, e os custos e despesas, encargos pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos, que também vai ser um item que a gente vai tratar referente à participação nos lucros da empresa. Tudo bem? Aqui nós temos uma estrutura de DRE básica que nós utilizamos aí nas nossas aulas. Essa daqui, se eu não me engano, eu passei para vocês. E essa mesma estrutura vocês vão poder observar lá na resolução que eu passei para vocês, na resolução 1418 de 2012, que é a ITG 1000. Tudo bem? Se vocês procurarem lá no Google mesmo, ITG 1000, e procurarem ela em PDF ou em Word, vocês terão essa estrutura aqui lá dentro dos anexos. É uma norma que tem 13 páginas, ela é bem tranquila de ler, tudo bem? O que a gente vai ter aí? Vejam que é exatamente aquilo que a legislação fala para a gente. Aqui em cima eu tenho receita de vendas, e aí nós chamamos aqui de venda de produtos, mercadorias e serviços, que as empresas podem ser fabricantes, revendedores ou prestadores de serviços. E aqui eu tenho os valores, né? Poderia colocar discriminado cada um deles. Se eu faço venda e serviços, eu poderia discriminá-los aqui. Logo abaixo eu tenho o que a gente chama lá de devoluções e abatimentos, onde eu devo colocar também tudo que eu vou deduzir das minhas receitas referentes à dedução de tributos. E aí são os tributos inerentes às vendas. Aí quando a gente fala, por exemplo, com vendas, eu estou falando de ICMS, e quando eu estou falando de prestação de serviços, por exemplo, eu estou falando de ICMS, tudo bem? Mas ele está ligado diretamente à minha operação principal, tudo bem? E aí, por fim, nós teríamos a receita líquida, perfeito? Logo abaixo, nós temos aqui o custo das mercadorias vendidas, que aí pode ser custo de produtos vendidos, custo de mercadorias vendidas ou custo de serviços prestados. A sigla só vai alterar por esse nome. E aí, por fim, eu tenho o lucro bruto. E aí a gente finaliza a primeira parte da estrutura da DRE. Depois dessa estrutura, pessoal, eu vou ter aí o lucro bruto. Depois do lucro bruto, perdão, eu vou ter a relação de todas as despesas. Então, lembra que lá nas nossas apresentações, a gente sempre colocava lá despesas administrativas, gerais, de vendas, de RH, com alimentação, com refeição, enfim, com uma série de despesas que a empresa pode vir a ter. Elas vão ser relacionadas aqui embaixo, tudo bem? E depois que eu tenho a apuração do lucro bruto, que está aqui em cima, menos as despesas operacionais, que são todas aquelas despesas ligadas à realização das atividades da empresa, mas que não são gastos que não estão ligados à atividade fim, porque esses estariam lá no CMV, eu tenho a apuração do resultado operacional antes do resultado financeiro, tudo bem? O que é o resultado financeiro?
resumidamente, se a empresa tem poupança, pode ser, se a empresa tem outros tipos de aplicações, CDB, CDI, se a empresa aplica em tesouro direto, se a empresa tem qualquer outro tipo de aplicação, tudo isso vai ser apresentado, será apresentado em linhas separadas, tudo bem? Esse resultado financeiro, que seriam despesas ou receitas financeiras, elas não podem estar ligadas ou apresentadas junto com o outro resultado, junto com as despesas e receitas operacionais. Porque aí nós não saberíamos, né, quando a gente for analisar as demonstrações contábeis, a gente não vai saber se esse valor referente a, por exemplo, uma obtenção de lucro, uma obtenção de um oferimento de prejuízo, eu não vou saber se isso se refere às minhas atividades ou se é algum problema de um investimento que eu fiz, por exemplo, que deu prejuízo. Ou, da mesma forma, de uma situação positiva, eu não vou saber se o lucro que está apresentado na DRE, ele refere-se às minhas operações, porque eu estou vendendo bem, porque os meus negócios estão fluindo bem, ou porque eu fiz um bom investimento, uma boa aplicação, eu não vou saber. Por isso que eu faço isso de forma segregada. Tudo bem? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Não. Vamos dar seguimento aqui. A gente tem mais 50 segundos, eu vou falar rapidamente antes que a gente comece o próximo backup, porque a gente já vai finalizar quando eu voltar. Depois o resultado financeiro, então eu tenho a linha de outras receitas ou despesas operacionais, e aqui a gente vai tratar, por exemplo, da venda de um imobilizado. Vende um imobilizado, é uma receita quando eu vendo ele acima do valor que ele está registrado lá na contabilidade? Sim, é uma receita, eu vou ter um ganho aí, mas ela não está ligada à minha operação, né? Não está ligado diretamente à operação do que eu faço, mas ela vai estar... Deixa eu ver aqui, alguém está pedindo alguma coisa? Não está aparecendo. Mas ela não está ligada diretamente à operação principal, mas ela está ligada à operação da empresa como um todo. Então, eu preciso relacionar de uma forma segregada dentro da minha DRE para facilitar as análises.